Beleza, pessoal? Estamos aí mais uma vez para ser edificado pela palavra de Deus. E você que tem vontade de ser abençoado, vamos com a gente aí, vamos conosco nesse discipulado. Porque é um discipulado isso, porque foge o nosso caráter, o nosso viver cristão, para que a gente possa ser um seguidor e um discípulo de Cristo. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto bastante conhecido no meio não somente da igreja, como também do mundo, dos ímpios, que é o amor ao próximo. É isso que eu queria falar, esse tema que será, falado hoje, através da palavra de Deus sobre as nossas vidas, que a gente possa ter mais entendimento acerca disso, do amor ao próximo, tão conhecido, mas tão pouco vivido através de nossas vidas, tão pouco praticado, mas que você e que eu possamos viver e trazer uma revolução de um amor ao próximo verdadeiro e com todo o nosso entendimento, mas também não somente de palavras, mas de obras e de atitudes, que assim venha a ser o nosso amor pelos nossos irmãos e pelo nosso próximo. E eu queria deixar aqui para vocês o que eu entendi, o que às vezes a gente acaba se confundindo. Em Levítico 19:18 fala para amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas esse amar ao nosso próximo, esse mandamento que declara amar ao nosso próximo como a nós mesmos, como a si mesmo, é um mandamento com a importância e significado de nós amarmos o nosso irmão, aquele que está do nosso lado, e aqueles mesmos benefícios que eu quero para a minha vida, o mesmo cuidado que eu tenho para a minha vida, eu quero para a vida do meu irmão. Aquilo que eu tenho com esforços para ganhar para a minha vida, que o meu irmão também ele venha ter esses benefícios, ele possa também, com o mesmo esforço, a gente possa ajudar o nosso irmão. Então, o amar ao próximo como a nós mesmos, que às vezes a gente tenha amado tanto a nós, cuidado tanto de nós mesmos, tendo tanto cuidado, de nossas vidas, de nossas necessidades, dos nossos afazeres, e às vezes a gente acaba esquecendo e se esforçando para o mesmo benefício daquele que está do nosso lado. O amar ao próximo como a si mesmo era esse fato, ao mandamento na lei de Levítico 19:18, para que a gente possa também se ofertar em ajuda, assim como nós queremos ajuda, assim como nós nos esforçamos para receber benefícios, coisas boas, assim também nós devemos fazer, e com o mesmo esforço, com a mesma importância, como assim nós queremos para nossas vidas, nós deveremos também ter para a vida de nossos irmãos, mesmo cuidado que nós temos na nossa vida, tanto na nossa vida espiritual, nós devemos também fortalecer o nosso irmão na fé e na vida espiritual, como a gente quer para nossas vidas. Esse é o amar ao próximo como a si mesmo. Só que há um novo mandamento. A Bíblia fala no Novo Testamento um mandamento ao qual os judeus naquela época eles não tinham ainda. E está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. E declara assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Ou seja, era o novo mandamento que ele declarou. Os judeus eles poderiam até falar que vos ameis uns aos outros. Isso daí eu sei, não há nada de novidade. Mas quando Jesus ele falou, mas que também vos ameis como eu vos amei, que você venha amar aos outros. Ou seja, o amor de Jesus que ele teve por nós e pelo o seu irmão, pelo aquele que estava do seu lado, assim nós devemos amar também aos outros. E isso eles não conheciam. Isso às vezes a gente tem se confundido. No amar ao próximo, há o amar ao próximo em cuidar, em querer o mesmo benefício, como eu falei. Mas há agora um amor, um novo mandamento, que nós devemos amar aos outros como Cristo ele nos amou. Não somente ao nosso próximo, mas a todos. Amar aos outros como Cristo ele nos amou. Nós acabamos esquecendo e tendo um entendimento fraco disso. Acabamos deixando que isso não venha fazer que a gente venha manifestar em nós
um amor de Cristo pelo aquele nosso próximo, pelo nosso irmão. E esse é o mandamento de Jesus. O amar ao próximo, o amar ao seu irmão, é um dos principais mandamentos. Sabe? Cumpre toda a lei, cumpre todo o mandamento. Pois não tem como, a Bíblia fala que não tem como você amar a Deus, a qual você não vê, e amar ao seu... Não tem como você amar o seu próximo que você vê e não amar a Deus, e amar a Deus a qual você não vê. Ou seja, não tem como. Se você não ama o seu próximo, a qual você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Então aquele que não ama o seu próximo está em trevas, não em luz. Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Sim, mas como Cristo amou. Aí que está a ênfase, aí que está, sabe, o principal, o novo mandamento. Aqui, e é possível. Assim como Cristo ele amou cada um de nós, ele quer que assim a gente venha amar a cada um, sabe, os outros, como ele nos amou. E esse é um novo mandamento que assim nós devemos cumprir. E a Bíblia declara assim, no 35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é muito interessante. Jesus está falando assim: você prova que é meu discípulo, você prova que é meu seguidor, você prova que você anda comigo, se você amar o seu irmão, se você amar uns aos outros, amar cada um. Porque eu dei esse novo mandamento, eu amei a vós, mas você prova que é um discípulo de Cristo, você prova que é um seguidor de Cristo, se você amar um aos outros. E nisto conhecerão que somos discípulos dele, se nós temos o amor ao próximo. E que esse amor ele não possa ser esquecido. Um amor ao seu irmão, um amor até aqueles mesmo que você não conhece. Amar uns aos outros, aqueles que estão longe, aqueles que estão próximos, aqueles que são seu inimigo. Porque assim conhecerá que você é um discípulo de Cristo. Isso é muito importante, gente. E a gente não pode deixar de cumprir. E declara outra palavra que está em 1 João. Assim, a gente conhece muito o Evangelho de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Conhecemos. Acho que quase todos os evangélicos, todos conhecem esse respaldo. É bonito, mas todos deveriam conhecer este também. 1 João, o 3 e o 16. Uma mensagem tão forte, um versículo tão forte para nossas vidas que deve ser também guardado, que declara assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Sabe, esse é o nível de um amor ao próximo. Esse é o nível, o novo mandamento de Jesus ele coloca para nossas vidas. E nós conhecemos de fato o amor, é que se nós devemos amar como ele entregou a sua vida por nós, nós devemos também assim entregar a nossa vida pelo nosso irmão. E muitas das vezes nós estamos esquecendo de servir e de ajudar, sabe, o nosso irmão, e a gente está servindo a nosso próprio favor, a nós mesmos, enquanto na verdade o Evangelho é deixar a nós mesmos e servir ao nosso próximo, e servir ao nosso irmão. Então nisto você conhece que é o amor, porque ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. E aí eu quero te perguntar, será que temos amado, será que você tem amado o seu próximo deste jeito? Não somente um amor em cuidar do seu próximo, querer o mesmo benefício para ele, mas um amor também em atitude. Porque aqui no 19 declara, no 18: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, não somente amar ao próximo em falar, como eu falei, um mandamento tão conhecido, mas tão pouco praticado e vivido, mas que você possa ser um canal deste amor, amar uns aos outros, que nós possamos de fato estar disponível, pronto e preparado com esse amor de entregar a nossa vida pelos nossos irmãos.
pelo nosso irmão? Será que temos preparado? Será que estamos prontos? Será que estamos de fato neste amor? Assim como ele entregou a vida por nós, nós entregamos a nossa vida pelos nossos irmãos, porque aí a gente conhece que a gente está no amor. Aí reconhecemos se de fato estamos na luz. Aí reconhecemos se de fato somos discípulos, como a própria palavra aqui declara. Não precisava falar em nada, só os versículos. Ela fala a importância de nós amarmos os nossos irmãos e nós amarmos uns aos outros. E isso cumpre toda a lei. Sabe, aquele que não ama o seu irmão está em trevas, porque você não pode amar a Deus a qual não vê. Você não pode falar que ama seu irmão a qual você vê, se você não ama a Deus, se você não tem amado ao seu irmão ao qual você vê, como você amará a Deus ao qual você não vê? É esse daí que é o versículo que agora eu consegui lembrar. Então não tem como. Então aquele que ama, esse verdadeiramente está em Deus, porque Deus é amor e Deus é a luz. Aquele que ama o seu próximo, esse está na luz. Que você possa de fato viver esse amor, capaz de se entregar aos seus irmãos, se entregar a você mesmo, largar a si mesmo e entregar a favor do seu irmão. E esse é o novo mandamento. Não somente o amar ao seu próximo como a si mesmo, mas o novo mandamento do Novo Testamento é amar ao seu próximo mais do que você mesmo, porque até mesmo de você se entregar, ou seja, em atitude, em se oferecer ao amor de uns aos outros, é amar mais do que você mesmo. Que esse amor nós possamos viver e vivenciar. Valeu? E nisso nós conhecemos que de fato nós amamos a Cristo, de fato nós estamos no amor e de fato somos discípulos. Se amamos o nosso próximo, se amamos aos nossos irmãos como a nós mesmos e nós entregamos a nossa vida por amor a Ele. E assim que nosso amor seja verdadeiramente em Cristo e esse amor também esteja aos nossos irmãos e ao nosso próximo. Valeu? É isso aí que é essa palavra que deixar para vocês, que não se perca as vidas de vocês, mas que vocês venham praticar em nome de Jesus.